Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 3 de setembro de 2020. PR. Aluna deixa atividade em branco, e recado emociona a professora. Um recado deixado por uma aluna que não conseguiu fazer a lição passada pela escola viralizou nas redes sociais. A estudante que deixou a atividade em branco justificou não ter cumprido o exercício porque ninguém quis fazer com ela em casa. Ela está no 5º ano de uma escola pública municipal de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O recado foi publicado ontem pela professora Rosiane Machado, de 50 anos. Um dia depois, a postagem conta com mais de 6.700 reações e 11.000 compartilhamentos. A atividade pedia para os alunos preencherem os quadrados de um jogo da velha. Os exercícios pedagógicos ocorrem remotamente em São José dos Pinhais por causa da pandemia do novo coronavírus. A cidade registra 1.814 casos de Covid-19. Desculpa, prof, não ter feito essa lição. Ninguém quis fazer comigo, justificou a menina na lição. A professora respondeu com a promessa de que ajudaria a aluna no retorno das aulas. Meu amor, vou fazer com você quando retornarmos. Prometo. Se cuida, minha flor, escreveu Rosiane. Em São José dos Pinhais, os alunos do 1 ao 5º ano do ensino fundamental recebem atividades pedagógicas a cada 15 dias. Os responsáveis dos estudantes pegam as lições nos colégios e devolvem para serem corrigidas pelos professores. Ainda não há previsão de retorno das aulas aos 24.000 alunos que estão nesta situação. O retorno depende das diretrizes sanitárias governamentais. Por enquanto não há previsão, considerando que em todo o Paraná ainda há uma taxa de contágio, informou ao UOL a Prefeitura de São José dos Pinhais. Chorei bastante, faltou chão, diz professora segundo Rosiane. É a primeira vez que recebe um recado assim de algum aluno onde dá aula, na escola professor Floresvaldo Mieres de Credo. Ela conta que não tinha intenção de fazer a lição repercutir, mas de desabafar pela forma como a pandemia do novo coronavírus afetou as atividades pedagógicas com as crianças. Publiquei isso e não imaginava toda essa repercussão. Foi mais um desabafo. Não quis culpar ninguém. Eu desabafei por toda essa situação que estamos vivendo na pandemia, a forma como está afetando todo mundo, comentou. A professora acredita que a aluna se sentiu à vontade para deixar o recado porque é o 2º ano consecutivo que dá aula para a turma da menina desde o ano letivo de 2019. Está sendo um desafio enorme para a gente. Quando nos deparamos com uma situação dessa, a gente fica muito mexida e aflora os sentimentos. Nunca me deparei com isso e veio aquele impacto quando vi. Chorei bastante, faltou chão, pois queremos fazer algo pelas crianças e ao mesmo tempo estamos impotentes, finaliza a educadora. O vocábulo educação aparece 29 vezes em O Livro dos Espíritos. A primeira vez é na pergunta de número 6, onde Allan Kardec questiona se o sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria o efeito da educação e das ideias adquiridas, ao que os espíritos superiores respondem que a ideia de Deus é inata na criatura. E a última aparece no comentário de Kardec à questão 964 da mesma obra,
que reproduzimos em parte. Um pai dá a seu filho educação e instrução, ou seja, os meios de saber se conduzir. Dá-lhe também um campo para cultivar e diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar este campo fértil e assegurar tua existência. Eu te dei a instrução para compreender esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso para teus dias de velhice, caso contrário, não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir por sua vontade, livremente. Só a educação pode reformar os homens, que então não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Assim, a educação moral se apresenta como sendo a solução para todos os problemas socioeconômicos que vivencia a coletividade humana, e, portanto, deveria ser tratada como prioridade máxima a ser perseguida para sua concretização. Nota-se, com muita facilidade, observando o panorama humano, a existência de um desequilíbrio muito grande entre educação formal e educação moral. Em todas as épocas da humanidade esse desequilíbrio provocou, e ainda provoca prejuízos de toda sorte, porque não se leva em conta os valores morais adequados para o bem-estar de todos. A educação moral, obrigação natural individual, sempre deverá ser objeto de atenção e esforço de cada um, inclusive com foco na formação dos novos membros da sociedade, composta pelos espíritos em idade infantil na Terra, como assevera os espíritos superiores. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa: se falharem, serão culpados. E poderíamos concluir, com Allan Kardec, que põe no egoísmo a causa de todos os males. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. Isso só acontecerá se o mal for atacado pela raiz, ou seja, pela educação, não pela educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecerem a arte de manejar os caracteres, o conjunto de qualidades do homem, como se conhece a de manejar as inteligências, será possível endireitá-los, como se endireitam plantas novas, mas essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter o conhecimento da ciência para exercê-la com proveito. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de setembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.